Comparação do analógico com o digital, ó, aquilo que eu falei, ó, pessoal. Aqui no eixo da amplitude, então aqui a amplitude, você está fazendo o quê? Você quantizou aqui, né? Então, você conseguiu fazer as leituras aqui da forma quantizada, como você conseguiu fazer. Então, a menor variação aqui determina quão sensível é o teu sistema. Então, essa sensibilidade aqui, o tamanho desse degrau aqui vai determinar a tua sensibilidade. E essa quantização aqui vai depender de acordo com o tipo do teu processador, tá? Que é aquilo que a gente viu lá, tá? Vou pôr um Qzinho aqui de quantização no eixo Y. E aqui no eixo X, aqui a gente tem a ver com as amostras. Então, podem ver que as amostras estão acontecendo no tempo 6, no tempo 7, no tempo 8, no tempo 9, no 10. Então, cada período desse ele está fazendo uma amostra. Então, dá para se falar que o período de amostragem dele aqui é de 1 em 1 hora, né? Não quer dizer que o clock do teu computador seja de 1 em 1 hora. Óbvio que não, né? Teu computador faz milhares de pulsos de clock por segundo. Mas ele está fazendo essa amostragem utilizando o clock do teu computador. Então, o clock tem tudo a ver para você poder fazer a leitura de cada 1 em 1 hora. Vamos fazer um exemplo mais simples. Eu quero medir de 1 em 1 segundo. Ficou mais perto daí, né? Como é que você sabe que o teu processador está medindo de 1 em 1 segundo e não de 2 em 2 segundos ou de 10 em 10 segundos? Porque o clock, ele vai oscilar exatamente na velocidade, ele vai oscilar lá na velocidade dele, né, que é a velocidade que você comprou lá, sei lá, 3 GHz, por exemplo. 3 GHz. E aí você sabe que a cada 2.000 pulsos desse, você vai ter que fazer uma leitura. Então, a cada 2.000 pulsos de clock, você vai fazer uma leitura. A cada 2.000 vai fazer uma leitura. A cada 2.000 vai fazer uma leitura. E esse valor desse intervalo aqui, ele é fixo. O intervalo entre um pulso de clock e o outro é fixo esse tempo. Então, você vai utilizar esses teus vários pulsos de clock para fazer as suas leituras. O mesmo acontece, eu estou falando de leitura aqui, parece uma coisa meio longe de vocês, mas pensem, troca uma leitura dessa daqui por uma execução de um programa de computador de vocês. Vamos dizer que cada leitura aqui é um mesmo programa que vai ter que o teu processador tem que retornar para executar. Concorda que essa tela que vocês estão visualizando, ela tem que ser atualizada várias vezes por segundo. Por exemplo, sei lá, ela tem que ser atualizada pelo menos 20, 30 vezes por segundo. Para ele ser atualizado 30 vezes por segundo, quer dizer que em um segundo ele tem que ter retornado 30 vezes para cá. Quem que vai determinar quanto tempo ele vai levar para retornar para cá? Os algoritmos utilizando quem? Utilizando o teu clock do teu computador. Entendeu? Quando cada tantos pulsos, por exemplo, ele vai executar uma estrutura de repetição, por exemplo, um for. Exatamente. Cada tantos clocks ele vai executar um for. Exatamente. Isso é muito rápido. Exatamente, muito rápido. A gente assim perde um pouco da noção, da compreensão do que é, porque não é palpável, né? É algo assim, poxa, mas tá acontecendo, eu não tô vendo. Mas parte da onde? Parte daqui. Por isso que é bom. Parece que isso daqui que vocês estão vendo é algo fora da área de vocês. Mas assim, como é que vocês vão entender uma coisa complexa, como um emaranhado de programas de computador sendo executados de forma concorrente, sendo que você não entendeu o que é uma simples amostragem, que é ler um único sinal passando o tempo, sabe? Então, a ideia dessa disciplina é exatamente isso, consolidar o entendimento que vocês têm por algumas coisas que são essenciais para o aprendizado da disciplina em si e aí do curso. Então, esses conceitos como clock, dos dispositivos de entrada e saída, a parte de amostragem, né? Então, todos esses conceitos introdutórios, eles são muito importantes para vocês consolidarem o que vocês vão entender a partir de agora, para depois vocês fazerem continuar dentro da área de TI. Mas não só isso, né? Porque nesse curso que a gente tem do TADS aqui, do IFPR de Colombo, nós também temos a disciplina, por exemplo, de sistemas embarcados. De sistemas operacionais. Em sistemas operacionais, a gente também trabalha com o sistema operacional embarcado. E aí tudo isso vocês vão estar trabalhando utilizando o quê? Utilizando sistemas computacionais, como um Arduino, como um ESP32, como uma Raspberry. Então, tudo placas, né, que são mini computadores, que obviamente não vão ser computadores com 3 GHz de clock, né? O Arduino, por exemplo, para vocês terem ideia, o clock do Arduino é 16 MHz.
Então, ele é bem menor. Mas ele também, por ele ser um processador muito mais simples, ele vai conseguir fazer o quê? Esse tipo de análise aqui, ó. Ele vai conseguir fazer um processamento de uma temperatura ao longo do tempo, pegando uma em uma hora. Como que ele vai fazer isso? Exatamente dessa forma que eu estou explicando aqui, com base no clock. O clock vai ser esses pulsos, vai amostrar no tempo, vai fazer a quantização com base na sensibilidade dele. Por exemplo, um Arduino ele é 8 bits. 8 bits. Se ele é 8 bits, quantas caixinhas ele vai conseguir fazer de leitura aqui? 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 vai dar quanto? Na verdade, eu acho que ele consegue fazer a leitura, ele tem um AD externo que é de 10 bits. Eu acho que ele consegue fazer a leitura de 10 bits. Vou até apagar aqui. Borracha. 2 elevado a 10. Se vocês forem fazendo a conta, de cabeça, 2 elevado a 10 é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 164, 128, 256, 512 e 1024. Então, ele vai conseguir fazer 1024 casinhas aqui de leitura possível dele. Então, ele vai pegar o processadorzinho, vai medir nessa velocidade máxima, e ele vai conseguir colocar até 1024 caixinhas na vertical aqui, que é a quantidade que ele vai conseguir quantizar. Isso aqui é o AD dele, o conversor AD, né? AD, se vocês pesquisarem como ADC, que é Analog Digital Conversor, né? Então, o conversor analógico digital, ele vai ter um de 1024 escadinhas aqui, né? De subdivisões de amplitude, ele vai conseguir fazer a sensibilidade dele, tá? E aqui é uma das coisas que a gente tinha falado ali 2 slides para trás, né? Aqui, o que a gente tem aqui? Isso daqui é um diagrama de tempo. Diagrama de tempo. Tá? Então, aqui está passando o tempo. Está aqui o tempo, né? Aqui tem amplitude em volts. E aqui vocês estão vendo, ó, eu estou aplicando 0 volts. Quanto que o meu computador digital vai ler? Vai ler 0. Se eu estiver aplicando 4 volts, quanto que o meu computador digital vai ler? 1. Eu preciso aplicar 5 volts para ele ler 1? Não, mas se eu aplicar 5 volts, ele também vai continuar lendo 1. Ah, professor, e se eu pegar, ao invés de aplicar 0 aqui, eu aplicar, sei lá, eu vou aplicar 0,5. O que ele vai ler? Ele vai continuar lendo 0. Aqui, né? Desculpa, coloquei no lugar errado. Se eu medir aqui 0,5 volts, ele vai continuar lendo 0 no teu computador digital. Por quê? Porque ele é baseado nisso aqui, ó. Se o teu computador varia de 0 a 5 volts, o teu binário 0, ele vai variando a tensão de 0 até 0,8, ele vai identificar como 0. Então, se eu coloco uma tensão de entrada de 0,5 volts, ele vai continuar lendo 0. Se eu colocar de 5, ele vai continuar lendo 1. Se eu vier aqui e colocar uma tensão de 3 volts, ele vai continuar lendo 1. Por quê? Porque de 2 até 5 volts, o binário é 1. Toda essa faixa aqui. A não ser que você venha aqui depois e coloque um valor, por exemplo, de 1 volt. Se você vir aqui colocar 1 volt, aí o seu computador vai falar, sei lá, não sei o que você está querendo dizer com isso. Está numa região inválida não usada, tá? Então, isso daqui também vem a complementar esse slide aqui, tá? 2 slides para trás que a gente falou aqui de nível de diagrama de tempo e correspondência entre nível binário e valor de tensão exato, tá? Então, isso daqui que a gente está complementando aqui. E aí a questão para revisão. Como um sinal analógico é representado num sistema digital? Amostrado, né? Amostrado no tempo. E como os 1s e 0 são representados eletricamente? Os 1s e 0 são representados eletricamente a partir da quantidade de tensão aplicada dentro dessa base que você tem aqui, tá bom? Então, de 0 a 0,8 ele vai receber como 0, de 2 a 5 ele vai receber como 1. Você vai me perguntar, professor, por que a faixa de binário 1 é maior do que a faixa de binário 0? Porque tem muitos, o celular de vocês, o processador dele, isso aqui é o que a gente chama de VCC, tá? Essa parte alta aqui, ó, de tensão, esse aqui é o VCC. VCC.
tá? É toda essa parte alta aqui, ó. Tá? Toda essa parte alta aqui é VCC. E toda essa parte baixa aqui é o que a gente chamaria de GND, ground, de terra, tá? Então, o VCC é o que vai dizer o binário 1 do teu processador. Os celulares que a gente tem, ele é de 3,2 volts. 3,2 volts é a tensão alta do celular que a gente tem. Então essa faixa de cima, ela tem que ser maior que a faixa de baixo. Só que, por exemplo, um Arduino trabalha com 5 volts. Os computadores vão trabalhar aí com 3.2 celular, por exemplo, até menos, até 1.25. Mas daí não entra nessa análise aqui. O que a gente está analisando aqui é para circuitos do tipo CMOS, que vocês vão ouvir falar muito ainda na vida de vocês, e o TTL, tá? Então, quem quiser dar uma pesquisada aí depois, esses dois tipos de circuito aqui, tá? Circuitos digitais. É interessante de vocês darem uma olhada, mas foge um pouquinho do que a gente quer abordar, mas é por isso que essa distância aqui é maior, tá? E aqui, computador, comunicação paralela e serial. Antigamente a gente tinha as impressoras paralelas. E hoje em dia a gente está com as impressoras todas seriais, né? Por que a gente parou de usar uma impressora paralela e começou a usar uma serial? A paralela, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabos para mandar uma única informação. Então, um único pulso de clock que você dá, você está enviando 8 bits ao mesmo tempo. Só que notem uma coisa, se esses 8 bits não chegarem exatamente ao mesmo tempo, se eles não chegarem exatamente emparelhados assim, para a sua impressora ela vai ler alguma coisa errada. Vamos imaginar que ele mandou esse H e o H foi certinho. Aí agora o teu computador quer mandar o I, só que chegou só esses aqui. Deixa eu pegar aqui diferente. Chegaram todos esses aqui de cima, ó. Mas esse 1 de baixo ele ficou atrasado. Esse 1 de baixo ficou atrasado. O que a tua impressora tinha lido logo antes? 0. O que ela vai continuar achando que ainda está? Ela ainda vai achar que é 0. Então, por um curto espaço de tempo, ela vai ler 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Aqui era para ser 1 já, ó. Era para ser o que estava aqui, né? Já, porque você acabou de atualizar. Eita, caramba. Era para ser o que você acabou de atualizar aqui. Mas não rolou, porque você perdeu esse bitzinho aqui do final. Então, a sua impressora, por um curto espaço de tempo, ela lê alguma coisa estranha. Então, ela vai ler o H certo, vai ler um lixo, e daí vai ler o I certo. Então, uma impressora e cada vez que ele dá um pulso de clock, ele vai ler uma letra. Então, o que acontece com a tua impressora serial, paralela? A paralela, ela vai ter esse problema, que todo mundo tem que chegar ao mesmo tempo. E aí foi, então, inventada a serial. A serial, ele vai mandar o quê? 8 pulsos, 8 bits, né, em sequência, e aí ele vai ler. Então, o teu computador está enviando em sequência. Cada pulsinho, tanto o computador, ele tem uma base de clock. Ele sabe que a velocidade com que ele vai se comunicar tem uma base de clock X lá. Clock CK, tá? Tem uma base de clock X. Essa mesma base de clock de leitura vai ser reconhecida pela tua impressora. Então, a tua impressora sabe o tempo que ela vai levar para ler do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto bit, assim por diante. Então, a tua impressora sabe qual que é a velocidade de comunicação do teu computador. E aí, para você enviar informações mais rápidas, basta que os dois aqui se conversem e os dois sejam compatíveis com velocidade de clock mais alta. E aí você consegue enviar de forma serial muito mais rápida. O paralelo, conforme você vai aumentando essa velocidade de clock, você tem problema físico. São os cabeamentos que não conseguem, a análise aqui das portas, ele não consegue tanto enviar quanto receber de forma tão precisa, porque todos têm que chegar ao mesmo tempo. E com o aumento da velocidade de clock aqui, você acaba tendo perdas no meio do caminho. E isso já não acontece com o serial. Sem contar que, se vocês forem ver, pessoal, o celular de vocês se comunica com uma torre de celular. Como é que você acha que o teu celular, que tá lá teu celularzinho, né? Ele tem a tua anteninha ali, Bluetooth, tua anteninha com sinal Wi-Fi ou com a rede de celular. Como é que você acha que ela vai se comunicar lá com a torre?
Como é que você acha que elas comunicam lá com a torre? Ele tá usando o ar, ele está numa certa frequência. Ele vai estar enviando informações para tua torre usando uma comunicação serial. Ele vai mandar o número 1, depois ele vai mandar o 0, depois ele vai mandar o 1, depois vai mandar o 0. Não tem como ele mandar uma coisa paralela, porque você tem o ar. Na hora que o teu celular está mandando uma informação, você está utilizando o teu ar para enviar esse número 1. Você não consegue enviar um número 0 ao mesmo tempo que você está mandando 1. Não dá para enviar paralelamente, a não ser que você usasse outra banda de frequência. Mas você tem uma única banda de frequência disponível para o teu celular se comunicar. E aí, claro, porque você tem que deixar as outras bandas de frequência para os outros usuários que estão lá com seus outros celulares comunicando com a mesma torre, né? E aí você vai se comunicar com essa torre enviando um bitzinho por vez. Então, por isso que o serial ele é muito mais utilizado hoje do que o paralelo. Então, descreva a vantagem relativa à transmissão paralela e a serial de um dado binário. Por que uma serial é melhor que uma binária, paralela ou pior? Daí descreva com base nisso que a gente acabou de falar. E aqui um circuito com memória e sem memória. Circuito sem memória, se você der um pulso, no momento em que você subiu, ele vai subir a tensão também. No momento em que ela está alta, ele vai ficar alta também. No momento que você desceu, ele vai descer a tensão também. Então, ele não armazenou. Ele não armazena esse pulso aqui. Ó. Esse pulso que foi dado, ele não ficou armazenado. Já um circuito com memória, ele vai dar o pulso, e quando ele recebeu esse pulso, por mais que ele tenha descido aqui e não tenha mais sinal, ele desceu nesse momento aqui, ele armazenou essa informação. Então, essa informação ela vai ficar presente ao longo do tempo. Então, ele armazenou. Então, ele armazenou essa informação, tá? Então, aqui tem um exemplo, latch flip-flop, circuitos daquele que a gente viu lá na outra aula, dos circuitinhos, aqueles pretinhos, né, que tinham cheio de perninha assim, ó. Esse é o tipo mais principiante de memória. Você aplicava um nível de tensão, aqui numa entrada, e aí essa tensão ela era mantida na saída, num outro pininho. Então ele armazenava uma determinada informação. Esses flats e flip-flops, isso aqui está entupido dentro das memórias dos computadores. Principalmente esses computadores, memórias tipo memória flash, os HDs, os HDs aí de memória